Temos a honra de começar com uma convidada maravilhosa, Sânia Medeiros. E aí eu vou falar um pouquinho só dessa mulher para vocês já ficarem bem curiosos a assistir esse episódio. Ela é empresária, dona aí de uma rede de supermercados, estudante de psicologia, formada também em terapia sistêmica. Ela é mãe, ela é esposa e ela é filha amada, assim como diz ela, do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, Sânia ela é uma mulher que aprendeu o tempo da espera. Ela aprendeu a trabalhar isso dentro dela, renascendo e gerando também o seu filho Pedro. Então, hoje a nossa convidada é Sânia Medeiros. Seja bem-vinda. Oi, prazer estar aqui. Prazer, Fiquei muito feliz e honrada de ser a primeira a estar aqui nesse projeto. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. Vamos lá? Bora. Bora. Pronto. O tema aqui que nós escolhemos para você, Sânia, eu acho que já vai identificar muito aí, né? Gerar, perder, renascer. A travessia de Sânia e o milagre do Pedro. Verdade. É uma baita história, né? Eu poderia dizer que minha vida ela girou em torno disso por muito tempo. Eu sempre brinco com umas alunas que eu tenho, que a gente sempre tem um problema e a gente vive ali em torno daquele problema até que você consegue resolver. Então, minha vida, ela de fato parou tudo para eu ficar em torno disso, tentando resolver o tempo todo. E é só Deus, né? São Jesus. Hoje eu consigo entender o propósito. Vamos falar disso. Vamos embora lá. Sânia, antes de entrarmos aí, né, na tua história, eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar. E vamos lá. Quando você ouve a palavra gestar, ouviu a palavra gestar, o que isso traz para você? Qual o sentimento? Hoje, alegria. Hoje é algo assim, que foi uma palavra que ela fez parte da minha vida por muito tempo, de uma forma muito pesada, difícil e ruim. Mas hoje eu consigo entender o propósito dela, né? E após conseguir gestar e gerar, de fato, hoje se tornou algo muito leve. Então, assim, não sei quem já conhece um pouquinho da minha história, mas eu tive 5 perdas gestacionais. E ter que lidar com tudo isso foi muito difícil, né? Então, assim, a gente já passa por ser mulher, né? Quando você vai casar? Aí casa. Aí você casa, você tem que ter um filho. E aí eu já estava nesse processo, que já era uma coisa do meu e meu esposo, assim, que a gente casasse, a gente queria ter filhos. E tentando, e aí você sai, as pessoas perguntam, cadê o bebê? E você naquele momento, assim, às vezes eu estava passando por uma perda, né? Eu estava num momento de luto que eu não queria compartilhar com ninguém, e a pessoa, e aí, cadê o bebê? Gente, aquilo me matava por dentro. Mas a gente tem que ligar, né? Tudo tem um propósito. Sorria por fora, para não ser grossa, para ser além de estar passando por um luto, por uma perda, aí você precisa entender que você precisa ser cordial, gentil e feliz com quem está te perguntando. Sorrir por fora e pergunta, cadê o bebê? Tá vindo. Chegando. Mas por dentro, Arrasada, enlutada, sofrida. você consegue voltar no tempo e identificar qual foi a primeira vez que você pensou em ser mãe, em gerar? Então, eu engravidei em 2018 pela primeira vez. A gente já estava em processo para noivar e casar, mas não éramos noivos, né? Então, eu também não era convertida, não era na igreja, nada disso. E aí, eu engravidei sem querer. E aí, para mim, assim, foi um susto de primeiro, mas quando eu contei para o meu esposo, né, antigamente namorado, que eu vi que ele ficou muito feliz, a gente já estava construindo nossa casa, e tinha um quarto, né, assim, já estava as paredes em pé, só no tijolo. E tinha um quarto que era o quarto de visita. E aí eu fui revelar para ele, escrevi uma cartinha, coloquei lá no quarto de visita, pregado no tijolo, que o quarto não seria mais de visita, que o quarto seria do bebê, e a gente estava esperando um filho. Gente, a reação dele, assim, de alegria, eu acho que trouxe, assim, a calmaria que eu precisava. E aí, no momento que eu contei para ele que eu vi que era algo assim, que a gente queria mesmo, né? Já era um momento que a gente queria isso. Eu fiquei muito feliz. E aí contamos para todo mundo, os pais dele, meus pais. Meus pais não reagiram muito bem na época e foi algo que me trouxe muitas coisas a pensar, porque eu já tinha um sobrinho, né? Meu sobrinho tinha um ano e pouquinho.
que era do meu irmão, que era fora do casamento, da mesma situação que a minha, mas quando foi eu senti assim, meu pai ele queria me obrigar a casar, de todo jeito, ele já queria que eu marcasse o casamento na hora. E aí eu senti um peso muito grande daquela gestação dentro da minha família, né? E eu acabei perdendo o bebê. E a princípio, o que a gente pensa, né? É culpa de todo mundo que me pressionou para casar, que me pressionou. Então, a culpa é de todo mundo, a culpa não é minha. Mas, no fim das contas, eu achei assim, não foi... se era para ser, beleza, né? Então, agora vamos fazer de acordo com o que tem que ser feito. Vamos noivar, vamos casar e planejar direito a segunda gestação. Assim foi, né? Casamos e nós casamos na pandemia. Então, na pandemia foi quando começou o meu processo de conversão. Porque tudo fechado, menos o supermercado. Como a gente mexe no supermercado, então assim, a gente tinha que passava fita na porta, deixava entrar os clientes de 5 em 5, de 3 em 3, álcool gel, então Todo o protocolo. isso, só que a gente trabalhou muito. Enquanto estava todo mundo preso dentro de casa, a gente estava trabalhando demais. E eu estava me sentindo muito sobrecarregada com tudo. E, de repente, lives de igreja, live de pastor, e live disso, live daquilo. Comecei a assistir. Comecei assistindo live da Graça e Paz. Muitas lives de... Como que é o nome daquele pastor que ele fala muito de relacionamento? Cláudio Duarte. Ia casar, né? Falei, vou começar a assistir uns negócios aqui desse pastor, que eu acho que ele fala muito de relacionamento. Então, eu assistia muito o vídeo dele, até que eu comecei a sentir um chamado, um negócio diferente. E nisso, pode contar as histórias do mundo, gente? Pode sim. Para isso nós estamos aqui, porque é Virocast, né? É mesmo, para virar, né? precisa ter um antes. Foi uma baita de uma virada na minha vida. Eu, apesar de trabalhar com supermercado a vida toda, hoje a gente tem 27 anos de loja. Só que eu sempre fiz outras coisas. Então, eu trabalhava no supermercado de manhã, eu era formada em educação física. À noite, eu dava aula em academia, aula de dança, de ginástica. E aí começou uma febre muito grande de um tal de fit dance. Então, eu dava aula de fit dance na época. E nisso, uma DJ da cidade me chamou para dançar com ela, para fazer show. E eu fui fazer show nas dançarinas da cidade, né? E eu fiz um show, fiz 2 shows. Na época, meu marido já éramos noivos. Ele ia em todos comigo. Ele me acompanhava, era meu guarda-costas, que ele ficava na beira do palco, me olhando. E a DJ queria que eu dançasse sempre de short curto, de tênis. Isso começou a me incomodar, porque... Estilo El Chan. Estilo El Chan. Isso, estilo El Chan. Então, eu comecei a dançar nas boates, fazendo show com ela. Eu noivei. E eu comecei a assistir Cláudio Duarte para me preparar para um relacionamento a dois. Que salada. E Cláudio Duarte começou a me mostrando umas coisas que começou a me incomodar quando falava que tinha show. E aí teve um dia que eu fui dançar de leg. Essa mulher não ficou boa comigo, não. Porque eu comecei a me incomodar de estar mostrando meu corpo, né? Sim. E aí eu apareci lá com leg, uma bota bonita para falar que era a bota que estava chamando a atenção. E no outro dia ela me mandou mensagem falando que ela não queria que eu dançasse de leg, ela queria que eu dançasse de short curto, porque a gente está lá para dançar e a gente tinha que mostrar o corpo. E aí foi quando Jesus começou me pegando, me puxando, e eu engravidei pela primeira vez. Casamos e eu engravidei pela primeira vez. E aí eu pedi para sair, falei que eu não queria mais dançar, que não era aquilo. Não fazia mais parte do ser esposa, do ser mãe. Ficar exposta. Não combinava mais com o que eu estava desejando naquele momento da minha vida. E aí ela, não, vamos continuar, vamos tentar, que eu sou mãe também, eu também sou casada, meu marido também me acompanha. Então ela quis me mostrar que ela estava vivendo a mesma vida que eu e eu podia continuar da mesma forma. Só que ela não me convenceu. E aí eu realmente pedi para sair. E aí foi isso, assim, eu engravidei pela segunda vez e eu pensei assim, agora tá tudo certo. Já estamos casados, estamos morando juntos na nossa casa que a gente conseguiu construir, saí da dança, larguei o mundo, comecei a frequentar a igreja. Eu já estava frequentando a igreja quando eu saí, né? E aí eu perdi pela segunda vez. E aí foi quando eu comecei realmente a tentar investigar o porquê eu perdi o segundo bebê. Porque o primeiro bebê, todo mundo fala que é muito comum. Né? Então, tinha pesquisas e tudo mais, é super comum perder o primeiro bebê. Mas perder o segundo bebê já não é comum.
Então, começou uma série de exames e buscas para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E exame de sangue, exame de tudo que vocês imaginarem, todos os médicos que vocês imaginarem, hematologista, ginecologista, todos que pudessem me ajudar de alguma forma, eu fui para tentar investigar e não encontramos nada. Então, aparentemente, meu biológico era perfeito. Útero perfeito, o corpo, eu treinava, eu me exercitava. E aí, eu falei assim, então, vamos tentar um terceiro. Tá tudo certo com o corpo, fiz todos os exames, voltei aos treinos certinhos, né? E aí, engravidei pela terceira vez. Na terceira gestação, algo me dizia que não ia dar certo de novo. Então, a terceira, a quarta e a quinta gestação. Junto com o sentimento ou era o algo, era o medo? Medo de sonhar e engravidar novamente. Eu acho que era um pouco, era um misto de tudo isso. Algo, não sei, assim, era um sentimento de que não ia funcionar. Que eu ia perder de novo. Era como se eu tivesse com certeza no meu coração. Isso. Era como se eu tivesse com certeza no meu coração. Tanto que a primeira gestação foi a revelação assim, lá no quarto, que ia ser do bebê, né? Toda uma preparação. Aí depois que casamos, a gente gosta de revelar essas coisas assim, né? A segunda revelação também foi bonitinha, com caixinha, com sapatinho. Escrevi no espelho do banheiro com batom, foi lindo, choramos emocionados. A terceira, ele só chegou e eu falei, já não foi aquela emoção. Então, algo falava que ia ser. Então, assim, aí a primeira, contamos para todo mundo, e quando eu perdi, eu falei, se eu engravidar de novo, eu não vou contar para ninguém. Vou deixar para a terceira, para depois, no terceiro mês, contar para todo mundo, né? Porque eu perdi antes do terceiro mês. Então, a segunda gestação, perdemos. Aí a gente não contou para ninguém, então vivemos um processo de luto somente eu e meu esposo, sem contar para ninguém. Pandemia. Já estava no final da pandemia, já estava o funcionamento das coisas normais, eu trabalhava só no supermercado já na época, não mexia mais com dança, e aí, vivendo, trabalhando todos os dias, e aí eu lembro assim de uma cena era época de pagamento, início de mês, e somos 3 lojas, e eu era responsável por fazer o pagamento todo de uma loja só. Então, eu fazia de uma, minha mãe de outra, meu pai de outra. E eu estava sentada numa cadeirona dessa e eu comecei a sangrar muito na cadeira. Só que eu precisava pagar todo mundo, porque já era o quinto dia útil. Então, aquilo me marcou, assim, de eu ter que passar por um momento tão difícil de estar sangrando, de ter saído na cadeira, era uma perda, eu já estava sentindo, mas eu precisava cumprir minha obrigação ali, porque eu não queria contar para minha mãe do porquê que eu estava indo embora, e eu também não queria contar para o pai. Então, gente, aquilo foi uma tristeza, assim, que eu nem sei explicar. E aí eu fui embora, assim, estava um dia meio frio, consegui amarrar uma blusa na cintura e fui embora. E aí eu fui vivendo assim, esses processos. A segunda foi assim, a terceira foi assim, a quarta e a quinta também. O que me chamou a atenção é que você falou que na terceira gestação você já sentiu que Não ia dar certo. E você também falou sobre a parte física, estava tudo ok. Se está tudo ok, você poderia gerar biologicamente, certo? Tudo certo. Quando foi o momento que virou na sua cabeça de você falar, peraí, Algo mais profundo. é algo mais profundo. Na quarta gestação. A quarta gestação, a gente passou por ela. E eu já sabia assim, eu perdia sempre por volta da 9ª semana de gestação. E aí, nessa quarta, eu fui fazer a ultrassom de 9 semanas. E quando eu cheguei lá, a médica falou que o coraçãozinho estava batendo e deveria estar batendo. Estava com o tamanho de 7 semanas. Então, com 7 semanas eu perdi e continuei com ele mais 2 semanas dentro do útero, né? Não foi expelido. E aí ela falou que pudesse aguardar uns 10 dias, se não fosse expelido, eu teria que ir no hospital para poder fazer isso, né? Só que eu acho que no momento que ela me falou, o meu corpo estava segurando, só esperando alguém me falar. Quando ela falou, eu cheguei em casa e já começou saindo, né? E aí a gente foi dormir e eu chorava. Eu acho que meu marido ele já estava um pouco anestesiado, mas acho que o processo do homem também é diferente da mulher. E a gente precisa entender isso, né?
Às vezes eu achava que para ele não doía, porque ele não chorava, mas eu sei que o luto dele estava sendo diferente do meu. Por outro lado, ele tinha que te segurar. E foi isso que aconteceu. Como que ele ia desabar? Nessa noite eu chorava tanto de soluçar, e ele falou comigo o seguinte: eu não sei o que fazer. Aquilo parece que abriu meu chão e me trouxe a consciência que eu precisava de que eu queria que o meu marido curasse o meu luto, como se ele não estivesse tendo o luto dele, como se ele não tivesse, como se ele não fosse o pai. Que estivesse perdendo seus filhos É também. lógico, porque eu sou a mãe, a minha dor para mim era maior, né? Então eu simplesmente anulei os sentimentos dele. Eu nunca perguntei ele nas perdas assim, como ele se sentia, né? De ele ter olhado para mim e falado assim que ele sabia que eu queria que ele fizesse algo e falar comigo. Eu não sei o que fazer. No outro dia eu procurei uma Humildade, né? Meu marido, ele é maravilhoso. Nesse processo, geralmente os homens eles ficam meio esquecidos, né? Ficam. Nesse processo de gerar, perder, Demais. ou às vezes até mesmo quando a mulher está ali gerando e ela segurando todos aqueles hormônios, que tudo que uma gravidez traz, que é muito bonito, mas que é real. E muitas vezes o homem, como ele não está dentro, ele não sabe o que você está passando, e a gente quer que eles façam exatamente aquilo que a gente faria sem dizer para eles. E é o processo deles, assim. A gente fala que o homem vira pai depois que o bebê nasce, né? E a mulher vira mãe quando ela descobre que está grávida. Mas eu discordo porque, assim, as minhas gestações, a minha gestação de Pedro, inclusive, ela foi muito leve, muito boa, porque eu sabia que eu tinha o pai de Pedro junto comigo. A forma com que ele lidou com isso, né? Então, eles têm um jeito deles lá, mas a gente sempre desmerece um pouco, eu acho assim. E aí, no outro dia, eu fui procurar uma psicóloga, porque eu falei assim, eu tô querendo que meu marido supre em mim, né, uma falta, que é a perda do bebê, como se ele não estivesse sofrendo por isso, então eu preciso aprender a lidar com isso. Se a gente não quer contar para ninguém, né, falar com ninguém, para ninguém ajudar, então eu preciso procurar uma ajuda de outra forma. Aí procurei uma psicóloga, e eu achei engraçado que quando eu cheguei lá, ela falou comigo assim, olha para você ver que engraçado, quantas mulheres não conseguem gerar, quantas mulheres não conseguem engravidar. Você consegue engravidar fácil. A gente só precisa entender o porquê que você está perdendo esses bebês. Então, de alguma forma, ela me mostrou que não era o biológico. Então, eu entendi, por causa da forma com que ela falava comigo, com que ela me mostrava, era algo emocional. Era uma psicóloga sistêmica, então ela começou me perguntando muito sobre a minha família, ela começou a falar de umas coisas de repetição de padrão que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de repetir nada. E aí aquilo foi abrindo os meus olhos de alguma forma para eu ir pesquisar. Então, quando eu cheguei em casa, minha pesquisa não era mais procurando um ginecologista hematologista. Minha pesquisa agora era psicólogo, terapia, padrões comportamentais, repetições familiares. Eu queria saber desse negócio que ela tinha contado para mim. E eu senti que tinha. A resposta estava ali. Eu sabia que a resposta estava ali. E aí, engravidei pela quinta vez. Quando ela fala desses padrões, te tira um peso das costas de achar que a culpa era sua? Não. Você tinha essa culpa? Porque não, também não. se gerava, não era dele, né? Eu entendia que toda mulher foi feita para gerar. Biologicamente, nosso corpo ele foi feito para isso. E eu entendia também, de alguma forma, que o emocional colaborava de alguma forma para que isso não acontecesse. Eu estava com uma sobrecarga do supermercado, então eu acreditava lá no fundo que talvez o estar no supermercado e trabalhar demais talvez estivesse me impedindo de gerar esse bebê. Eu acreditava um pouco nisso. Foi quando eu fui procurar a psicóloga e no engravidar dessa quinta gestação, eu acho que eu mergulhei muito profundo nesse descobrir o emocional. E livro, e vou ler, e vai ver vídeo no YouTube sobre isso, entender um pouco mais sobre isso. E aí eu não sentia como um peso, mas eu entendia que era algo que só eu podia descobrir. Nesse período todo, assim, desde a segunda gestação que eu já estava na igreja, eu me senti muito amparada
espiritualmente. E aí eu comecei a aprender na quarta gestação, né? Assim, até aqui na igreja mesmo, nós somos corpo, alma e espírito. Uma tríade perfeita. Só que a minha estava imperfeita, porque o corpo eu já tinha entendido que estava ok, o espírito para mim até então, né? Vou na igreja, frequento direitinho. Para mim as coisas mundanas que eu fazia, né? Eu tinha eliminado da minha vida de alguma forma. Então, estava sobrando o emocional. Foi quando eu mergulhei no fundo aí para poder entender. E quando ela traz todas essas novidades do mundo sistêmico, bingo, né? Bingo! E aí, quando eu engravidei da quinta gestação, surgiu a notícia de um curso de terapia familiar que ia ter, genealogia sistêmica. E eu falei assim, eu vou fazer esse curso, porque é esse negócio que vai fazer essa quinta gestação dar certo. Durante as inscrições do curso, eu tive a perda do quinto bebê. E aí, essa quinta perda, eu acho que ela fechou o ciclo perfeito para mim, a forma com que foi a perda. Porque todas as perdas gestacionais, a gente sangra muito, é normal. E essa quinta perda, eu não sangrei. Saiu exatamente a bolinha que era o feto. O feto dentro do saco gestacional, saiu ele inteiro. E eu tive ali a oportunidade de fazer um momento de luto, de enterrar lá na plantinha, enterrei, fiz uma oração. Então ali eu achei que fechou o ciclo, porque aquela foi diferente de todas. Nenhuma foi parecida. Às vezes eu sabia que eu estava perdendo sangramento, às vezes eu descobria a perda no consultório da médica, mas todas, no fim das contas, eram iguais. Essa aqui, ela foi muito diferente para mim. Eu acho que foi porque eu já estava no processo de descobrir essas questões emocionais. Então, eu sentia que O corpo sabia. o corpo sabia. Tudo já sabia, viu? E eu falei assim, essa foi diferente. Eu falei comigo mesma assim, a próxima eu sei que meu filho vai nascer. Eu já sabia que ia ser que meu filho ia nascer. Eu não sabia que ia demorar tanto. Então, entre 5 gestações, eu acho que eu passei 2 anos grávida o tempo todo. Eu engravidava, eu ficava 6, 7 semanas grávida. Aí eu perdia, aí eu passava 2, 3 semanas até esperar o ciclo menstrual vir, para regular, para eu tentar de novo. E aí eu consigo ver o quanto Deus foi me preparando para isso tudo, porque eu queria controlar todas as coisas, né? E o controle está na mão de quem? E eu orava muito pedindo, Senhor, me dá um filho. Eu queria tanto um filho, Deus me dá um filho, só queria um filho. E eu pedia a Deus um filho, eu pedia a Deus um filho. E aí eu acho que eu fui sendo forjada nesse processo espiritual e de alma, sabe? Eu fui sendo trabalhada junto nisso o tempo todo. Você foi gerada. Eu fui gerada. E aí, assim, dessas 5 gestações, entre uma e outra, já teve entre a quarta e a quinta, eu perdi a quarta, enquanto eu estava esperando o ciclo menstrual da quinta, eu já estava grávida. Eu já engravidei dentro do mês, né? É muito fantástico, né? E eu esperando a menstruação chegar, comprei o teste, estava demorando, comprei o teste, tô grávida. E aí... Então, engravidar não era o problema. Engravidar não era o problema. E qual que era a minha oração? Pedindo a Deus um filho. Ele me dava todas as vezes que eu pedia. Ele nunca Nunca recusou. Só que ele é muito educado, né? Ele não entra onde ele não é convidado, ele não faz o que a gente não quer que ele faça. Então eu entendi que esse processo não tinha a ver mais só com ele. Eu precisava de mim também, para eu poder abrir os meus olhos, para eu enxergar alguma coisa que eu não estava conseguindo. E aí eu fui conseguindo enxergar várias coisas. Primeiro, o controle. Eu precisava abrir mão do controle. Eu não abria mão. Então, não, já o ciclo é agora, então a gente tem que tentar, porque a gente vai engravidar. E a gente engravidava, porque eu controlava todas as coisas. E na sua vida é assim, mais pelo fato de você ser empresária, você sempre trabalhou desde muito cedo, então o controle de tudo era muito familiar para você. Sim. Então, de repente, se vê uma situação onde não estava mais no seu controle, foi isso que te pegou. A verdade chegou e você conseguiu olhar.
E é muito interessante porque aí o que eu posso perceber, você já estava na igreja, você já tinha conhecido o Deus vivo, Pai, né? Porém, teve um momento durante, né, essas perdas que você já conhecia Jesus, que você falou, aqui eu estou convertendo de verdade. Quando foi esse momento? Eu acho, Gabi, que foi muito assim na quinta gestação. A quinta gestação, ela foi para mim, ela foi tão diferente, ela foi tão transformadora que ela me transformou em todas as áreas, eu diria. Foi um momento assim em que eu me peguei. Eu lembro de um dia tá no banheiro lá, orando assim, tomando banho, orando, pedindo a Deus que Ele me ajudasse a entender, a abrir meus olhos para aquilo que eu precisava enxergar. E eu falava isso. Senhor, abre os meus olhos, porque eu sei que eu preciso enxergar alguma coisa que eu não estou vendo. Para mim, minha vida espiritual, assim, ela tava certinha, mas eu sabia que Jesus ele estava querendo me mostrar alguma coisa que era eu mesmo, era minha alma, minha carne, de alguma forma que não queria olhar. Até que eu senti que realmente ali foi o momento que eu coloquei nas mãos do Senhor e eu falei assim, ó Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu fui no consultório da médica após a quinta gestação e ela falou comigo assim, não engravida mais, porque todas as vezes que você engravidar, você vai perder. Gente, aquilo meu chão abriu de novo, né? E aí eu entrei no carro, consultório no centro, entrei no carro, não conseguia dirigir, eu só queria chorar. Então eu chorava, fiquei. Ela não conhecia Jesus. E eu chorei, e o que eu fiz? Orei. Pedi a Deus que ele me mostrasse, porque ela me falou com tanta convicção e eu acho que meu espiritual estava forte o suficiente para poder orar e falar com o Senhor que se ele não quisesse que eu tivesse filho, eu aceitaria do jeito que ele quisesse. Ai, meu Deus. Que se ele não quisesse, eu aceitaria. Que eu ia aceitar o meu destino, o meu propósito do jeito que ele quisesse. Exatamente. Eu abri mão do controle que eu tinha para entregar para ele e ele fazer o que ele tinha que fazer. E aí eu falei, eu só queria que o Senhor me mostrasse qual que é o propósito então? Se eu tô perdendo tanto, se não é para eu ter filho, é para eu fazer o quê? É para eu viver só pelo supermercado? Porque a minha vida vivia para o supermercado. Então, qual que é meu propósito no fim das contas? Por que que eu preciso viver? E eu liguei o som no Spotify, eu tenho uma pasta que chama Eu e Deus. São músicas que às vezes eu escuto aqui na igreja, eu gosto, aí eu vou salvando lá. Passou uma música muito linda, passou a segunda música. A segunda música eu não conhecia, ela não tinha na minha pasta, eu não sei como que ela passou. É uma música que chama Descansa. E ela fala exatamente isso. Quem te prometeu garante. E ela fala que pode confiar, fala alguma coisa de médico. Eu esqueci. Eu sou Deus antes da medicina. Gente, a hora que falou aquilo, eu ia passar a música, a hora que falou, eu falei, gente, é Jesus falando comigo, é comigo. Entendi, Jesus. Entendi. Aí a música toda falava assim, descansa, que era na hora dele, que não são os médicos que determinam, quem vive, quem morre não são os médicos, é ele. Gente, aquilo foi me dando assim uma resposta, voltando da médica, um alívio no meu coração. E aí foi isso. E aí eu já sabia que eu tinha perdido o bebê, só que ele não tinha saído. Então, eu já fui para casa com a resposta que era ele que determinava e o meu filho ia vir. Então, passaram-se 20 dias, eu com o feto dentro de mim. Eu achei que eu ia ter que ir no hospital, foi quando desceu o saco gestacional, sem sangue. O saco gestacional perfeito, dava para enxergar lá dentro, assim, o feto. E aí eu fiz um pacto com Jesus ali, enterrei, fiz meu luto, e eu sabia que ele estava preparando alguma coisa muito grandiosa para mim. Foi quando começou o meu curso de genealogia sistêmica. Passei 9 meses de curso e para quem engravidava de um mês para o outro, fiquei 9 meses sem engravidar. Foi o tempo que Jesus te gerou. De módulo em módulo, ele me gerando. E eu achei tão maravilhoso, porque eu acho que eu estava tão imersa nisso tudo, que assim, tinha uma pasta de livros disponíveis que a gente pudesse ler,
Eu que nunca gostei de ler nada, em 9 meses eu li 15 livros. Nunca na vida, assim, se eu passo um ano e eu lia um livro, era muito. Hoje eu acho que eu descobri que eu gosto de ler e eu que nunca, eu descobri que eu gosto de ler e eu que nunca fui estimulada, talvez, para isso. Exato. Eu sei que eu lia e quanto mais eu lia, mais fome eu tinha de ler, de aprender, de entender o que estava acontecendo. E eu acho que eu fui esquecendo dessa neura de controlar as coisas. Então eu não controlava mais, eu estava... Cada módulo era uma descoberta. O nosso projeto de sentido, Uhum. muito forte, descobrir qual o sentido que a nossa existência tem, o porquê que Deus permite, porquê que os nossos pais sonharam conosco, e aí você já começava mexendo lá nas suas gestações, entendendo dos seus bebês, né? Foi muita verdade, foi muita verdade que nós Foi. E aí no trabalhamos. curso eu consegui entender um trauma vivido pela minha mãe na gestação dela, que eu ia nascer, só que eu estava sentada, né? Então minha mãe ela começou o processo de ganhar bebê na sexta-feira. A bolsa dela já rompeu, só que eu estava sentada. Ela achava que ela estava fazendo xixi pelo fato de ter escapes mesmo, né? Ela não sabia que era a bolsa que tinha rompido. Então, no sábado só, que ela já estava assim, com muita dor, que ela foi procurar a médica, e a médica falou que a bolsa já tinha rompido e eu estava sem líquido. E no curso, eu consegui descobrir, todas as vezes que eu bebia água, eu deixava o fundo de água, todas as vezes. Aí eu descobri que foi processo da gestação também, né? A falta do líquido. E aí teve que fazer uma cesárea de urgência, eu já tinha defecado dentro dela, então eu cheia de fezes, ela também. Ela quase morre por causa de infecção e ficamos muito tempo separadas. Então, tudo isso, o curso foi me trazendo muitas respostas que eu precisava para acabar com essa. E agora, né, nós vamos para a parte perfeita, e a parte do milagre, chamado Pedro. Nada mais, nada menos do que o perfeito Pedro. Sani, quando você descobriu, né, a gravidez do Pedro, de alguma maneira você sentiu, você falou, meu filho, ele já vai nascer. Eu já tinha certeza absoluta, absolutíssima. Na semana que íamos ter o último módulo do curso, eu fiz um teste, eu estava grávida, a primeira pessoa que eu mandei o teste foi a professora. Mandei a foto para ela, ó, já deu certo. Eu já tinha certeza que ia dar certo. E aí, contei pro meu esposo, muita felicidade, muita alegria, tudo muito diferente, mas ainda assim eu não quis espalhar para outras pessoas por fora, né? Mas meu coração eu já sabia que aquele ia dar certo. Algo muito. O Espírito Santo mesmo ele já falava comigo que aquele já tinha dado certo. Então eu achei que foi um processo muito leve, minha gestação, eu posso dizer assim, de 0 a 10 que foi 10. Sem enjoo, sem dores, sem nada, nada. Que privilégio. O Senhor, Ele preparou tudo perfeito para mim. E quando eu senti uma náuseazinha assim, gente, era uma alegria tão grande. Uma náuseazinha que eu ficava assim, graças a Deus, tá tudo dando certo. Eu queria enjoar só mais um pouco para ter certeza que tá funcionando. E aí, no terceiro mês, contamos para todo mundo, deixar a revelação e tudo que eu tenho direito. Foi maravilhoso. Estamos aí hoje com o príncipe. E agora eu vou entrar assim, em outra parte. Como terapeuta sistêmica, né? Você é estudante de psicologia. Você acredita que cada perda, né? Ela tinha um propósito? Com certeza. Com certeza. Hoje, Gabi, eu consigo enxergar essa questão do controle. Há pouco tempo atrás, eu fui abrir minha visão para isso, de que eu queria controlar demais as coisas. E aí, assim, eu achava na época que o corpo, né? O corpo estava tudo ok, o biológico, o espiritual também estava tudo ok, mas não estava também. Né? Então, assim, eu continuava num processo e eu não percebia. Eu acho que eu estava tão cega para tudo. Eu acho que o emocional da gente ele fica tão abalado com todas essas coisas que eu acho que eu não conseguia perceber que a minha vida espiritual também não estava lá, essas coisas, né? E às vezes a gente acha assim, não, que é porque eu frequento, eu venho na igreja, e aí na igreja, na época, tinha
um encontro de líderes na quarta-feira, tinha o culto da terça, o culto da quinta. Eu ia para a igreja terça, quarta, quinta e domingo. Todos os dias. Todos os dias da semana era um evento, eu vinha para todos os dias da igreja. Aí a gente acha que vir à igreja é o suficiente. Não é o Também porque a gente suficiente. começa a deixar algumas coisas para trás. Por exemplo, eu não visto mais o que eu vesti antes, então para o quê? É isso, Aí aham. coisa do padrão, né? Não, eu dançava, então agora eu já não danço funk mais, então eu já sou de Então, tô Jesus. boa, né? Eu já tenho um passo na escada, Uhum. assim, para chegar a dar com Jesus falar. Lógico, E aham. aí tem as questões da roupa, a gente começa a não beber as coisas que a gente bebia antes, a gente começa a estar assiduamente na igreja. Você não anda com as pessoas que você andava mais, que talvez te desviavam Levanta de mesas, né? isso, Eu acho que, na verdade, nesse processo de conversão, eu acho que essa parte que a gente acha que é muito, eu acho que é a mais fácil, porque a gente até falar como a gente aprende muito rápido, né? A gente quer usar as mesmas coisas que os outros ali dentro daquela comunidade estão usando pra gente fazer parte, isso é pertencimento. Isso, A gente acha perfeito. a gente acha que a gente está fazendo para Deus, mas a gente está se adequando para pertencer. É o primeiro passo. Exato. E o mais fácil. E o mais fácil é o grosso, né? Você enxerga assim, olhar para a vida da pessoa, você consegue enxergar o grosso, o que ela precisa mudar. Então, eu mudei todas essas coisas visíveis. O visível, eu mudei tudo. E aí, hoje, muito, eu tenho sido ministrada com questões assim, por exemplo, na terapia sistêmica, sempre que eu vou fazer um atendimento, a gente precisa de um tema, né? Um tema principal. O Senhor, ele tem me mostrado muitas coisas, como, por exemplo, os temas que a gente traz para a terapia, a gente fala que é um problema, né? Qual é o problema? Eu tenho um problema com minha mãe, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de não gerar, eu tenho um problema de relacionamento, porque eu não consigo me relacionar com as pessoas. Só que o Senhor, ele foi me mostrando que todo esse curso, ele foi para ele me pegar, porque eu era muito mundana. Foi a isca que eu precisava porque se eu tivesse recebido todo esse conhecimento de uma forma espiritual, ele não teria entrado em mim do jeito que ele entrou. Então, hoje eu consigo entender que esses problemas que a gente leva não são problemas, são pecados. E aí, quando a gente vai entendendo esses pecados, assim, Repete, vamos lá. De novo. Vixe, nossa. As pessoas precisam entender. Isso é muito forte. Então. Às vezes nós estamos achando que nós estamos com um problema, mas estamos pecando. Pecado. Exatamente. Então, aí, tem pouco tempo, assim, que o Senhor ele me trouxe essa revelação de que todos esses problemas não são problemas, são pecados. E eu fui começar a trazer à minha memória os meus atendimentos e tentar entender onde o pecado entra na vida dessa pessoa. E aí, assim, a gente tem uma vida, o Senhor, ele tá lá, ele quer entrar, ele quer nos redimir, nos salvar, só que a gente precisa permitir. Quando a gente não permite ele, a gente permite outro. A gente abre uma brecha. Quando a brecha é aberta, a gente comete o pecado. Para que o pecado ele saia da nossa vida, a gente precisa reconhecer, a gente precisa confessá-lo e a gente precisa permitir que o Senhor entre na nossa vida, para que a gente possa restabelecer o relacionamento com Ele. Então, o pecado nada mais é do que um afastamento de Deus. Então, um exemplo de um atendimento que eu fiz. Uma moça veio trazer para mim que os namorados sempre terminavam com ela. E o último, ela terminou. Só que o sonho dela era casar e ter filho, certo? Fui entender a vida dela, fizemos ali uma conversa, fiz um movimento de entender um pouco do porquê que esses relacionamentos terminavam. Então, ela tem uma família que os pais se separaram, a mãe se separou porque descobriu uma traição do pai, ela odeia o pai profundamente porque ele traiu a mãe, então ela entrega para esse pai o mesmo sentimento que a mãe. Ela não tem sentimento de filha, ela tem sentimento de esposa. Ela sente traída pelo pai. E ela virou marido da mãe dela. Aí ela vive na casa da mãe, ela é casada com essa mãe porque ela cuida
Ela tem que fazer todas as coisas que o pai não fazia, é ela que faz. Então, Presta, agora quem vai ser o marido que vai prestar? lógico, é Ela vai ela, exatamente. Então, porque se o pai não foi suficiente para a mãe, ela se coloca nesse lugar para ela ser suficiente. Por isso, todos terminavam com ela. Todos terminavam, porque ela falava que ela era muito ciumenta. Então, se ela entende, quando a gente se casa, o que a gente faz? Abandona pai e mãe. A gente deixa pai e mãe para a gente unir-se e os dois tornarem uma só carne. Então, consciente ou inconsciente, ela sabia que se ela começasse a se relacionar sério com uma pessoa e ela fosse casar, ela ia ter que abandonar essa mãe alguma hora. E ela ia ter que formar a família dela. Então, de uma forma inconsciente, talvez, ela se torna uma insuportável, chata, resmungona, ciumenta, possessa, ao ponto de todos terminarem com ela. Para ela nem se dar o trabalho de ter que terminar o relacionamento. Só que teve um que deu certo. O cara foi dando conta daquela ciumeira toda, né? Até ela ter que terminar com ele. Então, e aí, qual que é o pecado aí? Revela, Sandra, vamos? Estamos ansiosos. Idolatria pela mãe. Idolatria pela mãe. Porque o Senhor não manda a gente sair, a gente casar e a gente formar nossa própria família. Se ela não tem coragem de fazer isso, ela tá ali pela mãe, ela tá idolatrando a mãe. Ela pôs a mãe como um Deus, ela pôs a mãe dela no lugar do Senhor. E aí eu consigo perceber várias outras, todas as questões, todos os problemas, é tudo pecado. Escondido, não confessado. Exatamente. Talvez também não tenha nem consciência. E aí o que a gente faz nesse processo todo, né? Mostra a pessoa e fala com ela, para ela falar. Fala sim, fala assado, fala com sua mãe tal coisa. Qual que é a intenção disso tudo? É ela confessar o pecado dela, ela tomar consciência. O nosso confessar do pecado é para que a gente tome consciência e mude de atitude. E apesar e depois desse confessar e tomar consciência, a gente gere frutos de arrependimento, né? O fruto de arrependimento, ele é um fruto de ter mudado de comportamento ali, né? Só que às vezes a pessoa ela tá tão fechada que nem com uma ferramenta que é assim do mundo que talvez acesse ali de alguma forma, a pessoa ela não enxerga. E eu consigo perceber maravilhosamente isso que eu pude ter acesso na época, porque eu não era uma pessoa espiritualmente assim preparada para receber, e isso de entender que é um pecado, que a gente tem que confessar, que a gente toma consciência, que a gente pede perdão. Eu demorei muito para entender esse processo. Vamos lá. Profissionalmente, emocionalmente, você já falou que aí tudo foi uma grande virada para você, né? Que realmente virou. Hoje você olha para Pedro, né? A hora que você vê lá, está aqui. Deus falou que eu me entregar, ele entregou. Está aqui nas minhas mãos. O que você sente? E também nós sabemos que existem várias e várias mulheres que nesse momento talvez estão até em luto, né? Então, fala pra gente o que você sente ao olhar para Pedro e depois o que você falaria para essas mulheres hoje. Ao olhar para Pedro, eu acho que o Senhor ele me preparou ao longo de todas as perdas para que eu pudesse ser a mãe que eu sou hoje. Se eu tivesse tido o meu filho na primeira gestação, eu nunca trataria ele da forma que eu trato Pedro hoje. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa... Eu sou colérica, então eu sou uma pessoa muito direta. Meu estupim é curto. Então, para mim poder dar uma puxada de orelha no menino e uns tapa, não é difícil, é facinho. E eu era professora, né? De educação física. Vontade de dar uns tapas nos meninos, né, moça? Mas a gente não fazia porque é professora. E aí eu falava assim, gente, no filho da gente a gente tem coragem, né? No quem a gente conhece, a gente não tem coragem. E eu acho que eu seria uma mãe um pouco intolerante com relação a essas coisas, assim, de ser muito sem paciência. E eu acho que eu demorei tanto para conseguir meu filho, que às vezes eu levantava assim 4 da manhã, cansada, exausta, para ter que dar mamar, e eu olhava para a cara dele e falava assim, Senhor, obrigada, eu te pedi tanto esse menino. Então, para mim era um amor louco, era uma
uma gratidão tão grande de ter aquele menino no meu braço, que aquilo foi me dando a paciência que eu nunca tive, foi crescendo meu estupim curto. Então, hoje, Pedro, às vezes ele... Isso, então, às vezes ele faz coisas assim, que eu falo assim, gente, a Sani de antes já tinha sentado um tapa nesse menino. Hoje não, hoje eu consigo parar, eu converso, abaixo, sabe, educação positiva? Então, hoje eu sento, eu consigo conversar com ele, eu consigo fazer ele explicar as coisas de uma forma clara, talvez, para ele. Entender também que o choro faz parte da criança, que a criança tem que chorar, que ele tem que sentir. Então, acho que tudo me moldou para ser a mãe que eu sou hoje. Eu acho que eu sou uma mãe top. De verdade, assim, eu acho que o meu filho, ele é um filho, assim, separado para o Senhor, e eu acho que hoje eu estou recebendo capacidade para isso. Fez parte do processo. E o que eu diria para as mulheres, que não desistam de forma alguma, né? Então, investigue sim, porque nós somos uma tríade, nós somos corpo, alma, espírito. Então, investigue o seu corpo, entenda a sua alma, faça terapia, vai ler, vai assistir vídeo, vai entender sobre repetição de padrão, sobre família e vai tratar principalmente do seu espiritual, né? Vai identificar onde que está seu pecado lá, de alguma forma, porque tem um pecado que atrapalha, que nos afasta de alguma forma. Hoje eu fico assim pensando, gente, quais foram os meus pecados para que me afastasse tanto, para que eu tivesse isso. Então, assim, eu super vejo a idolatria da minha mãe, né? Nossa, era apaixonada com a mãe de todos os jeitos, assim. Muito julgamento, julgar meus pais. Então, na primeira gestação que eu perdi, a culpa foi de quem? Dos meus pais, porque eles... Exatamente, porque eu criei uma expectativa sobre eles, sem entender que eles também já tinham uma expectativa sobre mim, de ser a filha que ia casar, já que o primeiro já tinha feito errado, né? Eu era a filha que ia fazer tudo certo. Então, eles também tinham uma expectativa. Eu consigo ver centenas de pecados e eu consigo ver a minha rendição deles, assim. Não que seja perfeito, que a gente tem vários até hoje, né? Só se aprende a viver. Só. E aí, assim, de um tempo para cá, minha oração é para que eu abra os olhos para o que eu ainda preciso enxergar, todos os dias. Então, todos os dias eu consigo enxergar. Teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele fez um comentário comigo de uma mulher que tinha feito um procedimento, e eu fiz um comentário assim: ai, tá podendo. Gente, na hora que eu falei, Jesus do céu. Parece assim que eu já tô tão pedindo o Senhor para ele me revelar que no meu pensar eu já consigo falar assim, cara, por que eu tô julgando, né? Por que eu tô fazendo isso? Então, hoje meu movimento é esse, para eu abrir os meus olhos espirituais para enxergar o que eu preciso enxergar. Eu acho que esse processo da terapia, ele traz para a gente a primeira vertente, a primeira coisa que ele faz é nos lascar. Exato. Assim. Uhum. É mexer com... Primeiro ele desorganiza. Isso, ele nos desorganiza, porque nesse mesmo curso que você chega pedindo a Deus um filho, eu chego lá falando, Deus, eu não quero ter. Olha, verdade, né? Não, Uhum. você lembra? Terminamos o curso Terminamos o primeiro grávidas. módulo. Eu terminei o primeiro módulo, praticamente a primeira grávida. E aí, quando nós participávamos do sorteio, e quando o último sorteio, né? A própria. O último sorteio do primeiro dia, né? Primeiro módulo, o último sorteio do Lembro. primeiro módulo. E aí ela olha para mim e fala, qual que é seu tema? E o meu tema, eu não tinha coragem de contar para ninguém. Só que naquela hora eu falei, é minha oportunidade. Ou eu falo agora, ou eu continuo carregando isso comigo. E aí eu falo para ela assim, eu tenho medo de morrer e deixar minhas filhas. E olha pra você ver o que você falou. O pecado a gente tem que fazer o que com ele? Confessar. Você nunca falava com ninguém, você achou uma oportunidade. E o Senhor, Ele quer que a gente tenha filhos, que a gente dê frutos, né? Então, você estava com medo de ter algo que é o desejo do Senhor para nós. E aí eu tive Lara, com 1 ano e 3 meses eu tive a Alice já estava com 5 anos e eu não sabia, eu só pensava assim, tá ótimo,
é o que eu quis. Uhum. Eu queria ser mãe, eu já tenho o controle, né? Tá nas minhas mãos, eu queria ser mãe, agora eu sou. E aí eu entro no primeiro módulo falando, eu tenho medo de morrer e deixar minhas filhas. Isso gerou no meu corpo um bloqueio tão grande que o meu próprio corpo falou assim, então tá bom, eu paro aqui e você não gera mais. Uhum. E aí eu volto para casa, acaba o módulo, eu volto para casa extasiada, né, de ter conseguido falar que eu queria morrer, eu tinha medo de morrer Aham. e deixar meus filhos onde estava isso. Na história do meu pai, que perde a mãe muito cedo, e aí eu vejo meu pai a vida inteira chorando esse luto, e porque essa mãe partiu, porque cadê minha mãe, cadê minha mãe? E eu pensava assim, e se eu morrer igual minha avó e deixar meus filhos? Minhas filhas vão passar por tudo que meu pai passou. É pesado demais? Meu pai, coitadinho, sofreu demais. Só pensava nisso, assim, inconscientemente. Na época a gente não consegue fazer essas leituras. E aí eu desarmo e falo, tenho medo de morrer. Quando eu volto para o segundo módulo, o curso da minha vida, porque eu sonhava fazer esse curso. Eu queria mais do que fazer aquele curso. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer. E aí eu volto. Só que gestar para mim é um pouco diferente. Porque eu falei que você é muito abençoado. Porque eu praticamente desde existir nas minhas gestações com enjoo, não consigo me alimentar, eu fico de cama, eu vou passando mal. E eu volto no segundo módulo e falo no ouvido da nossa professora, participar dos treinos, dos movimentos. E aí eu faço curso, quero curso da minha vida, gerando E aí, Incrível, assim, né? olha pra você ver, você entra precisando muito e eu só precisava ver. E você acredita que hoje você podia ter acontecido algo com você que desse para os seus filhos o mesmo destino do seu pai? Se eu não falo ali, eu não coloco para fora, eu não deixo trabalhar essa verdade inconsciente que está em mim, muito possivelmente eu poderia estar assim, nesse mesmo destino sistêmico da minha avó, porque era o que eu tinha medo. E Jó fala, o que eu mais temo me sobreveio. Exato. E aí Deus me guardando, Deus me cuidando de mim, fala assim, eu vou te pegar. Calma, eu tô preparando para você ali. E aí eu olho para Helena hoje, sabe o que eu sinto quando eu vejo Helena? Que cada filho que a gente tem, inclusive os nomes que a gente escolhe, é pelo que a gente está vivendo no momento, né? Lara é aquela que veio, é aquela que luta para vencer. Eu lutei por um casamento, eu lutei por uma filha. Alice, eu já estava estabilizada, então eu queria uma realeza, eu queria uma nobreza, eu queria alguém que viesse e falasse assim, passou, o perigo passou, isso aqui é real, pode ficar. E aí, quando eu tenho Helena, ela é um raio de sol, ela é uma luz. E a luz que a Helena traz para mim é que eu olho para ela e todas as vezes que eu penso assim, será que eu vou morrer? Eu olho para ela e falo assim, ah não, Deus me dá aquela menina ali para mostrar todo dia que eu tô bem, que o perigo já passou e que eu não estou caminhando na história de mais ninguém que eu julguei demais, que eu quis cuidar demais do meu pai, eu quis tomar as dores dele, eu quis ser mãe dele, porque eu achava que Deus não foi justo com ele quando tirou a mãe, e ele sofreu tudo que ele sofreu, porque a mãe dele não estava ali, mas quem tirou essa mãe? Foi Deus, então eu estava de mal de Deus. Evangélica, servindo na igreja, servindo no altar, adorando a Deus, louvando a Deus. Olha, para você ver. No Ministério de Louvor, que sempre foi minha principal área de atuação. Mas eu não estava ali de verdade. E aí, Helena nasce e as coisas voltam para o lugar. E nossas histórias se cruzam ali, nós nos conhecemos lá nesse momento. E o Virocast foi bom que ela deu um pouco da virada para vocês também. Mas vamos lá. Sani, agora você vem em um momento maravilhoso, tá? Um projeto sensacional. Então nós falamos aqui dos processos, nós falamos aqui do propósito que você encontrou, porque hoje você é um terapeuta, hoje você é um estudante de psicologia, e através da sua bagagem você já ajuda muitas mulheres. E eu falo assim que quando eu vi o Despertar, que é o nome do projeto dela, eu fiquei assim, eu falei, cara, que massa. E aí eu tive a curiosidade de clicar, eu falei, não, vou olhar o valor
Uhum. né? Ah. Eu vou olhar, eu falo, Quanto, "Não, será que eu mês". consigo pagar? Não, eu já falei, gente, esse mês tá complicado. Então, eu vou olhar o que eu tenho que participar. Quando eu clico, Gratuito. e aí eu falei assim, meu Deus, são propósitos que cruzaram para que a nossa cidade comece a enxergar a verdade. Para que mulheres consigam enxergar. Fala um pouquinho para a gente dessa virada, né, que você já viveu, você já falou, e fala um pouco sobre o despertar, que você teve o seu despertar. E agora Deus te coloca numa posição onde você leva isso para várias mulheres. Sim. Como que é isso? Fala um pouco desse projeto. Falo com muita honra e prazer. O Despertar, ele é um projeto, assim, que eu acho que ele foi sonhado por nós, mas ele antes veio do coração do Senhor mesmo, né? Então, o projeto, ele é meu, de Bruna e de Brenda, né? Somos todas da Graça e Paz. Eu não conhecia Brenda, não conhecia ela. E Bruna eu conhecia de ter visto em alguns lugares, mas eu nunca conversei, nunca fui amiga. Só que aí, no mês de junho, mais ou menos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu fazia uma palestra para mulheres voltada para a espiritualidade, né? Por mais que vai falar de corpo, alma e espírito, mas é tudo voltado pro espiritual, né? O corpo espiritualmente, a alma e o espírito. Eu sonhava que eu fazia isso com 3 pessoas no meu sonho, palestrando cada uma sobre esse tema. E era na OAB, né? Exatamente no lugar onde vai ser hoje. Gente, eu acordei assim, 3 e pouco da manhã e fui escrever. E fui mandar mensagem para as mulheres que eu tinha sonhado, convidando, vamos fazer e tal. E na minha cabeça, assim, já estava tudo certo. E eu acho que o Senhor, ele coloca cada um que dá conta de cada coisa, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito resolutiva, o que eu pego para fazer, eu vou até o final. Eu acho que eu tenho muita garra para poder, muito prática para fazer as coisas. Por causa do supermercado, eu tenho alguns contatos que eu já sabia que iam poder ajudar a custear o evento de alguma forma, porque eu realmente eu queria algo que fosse muito barato, tipo assim, R$19,90, para poder custear coisas. Não, para custear coisas, eu ainda queria cobrar alguma coisa para custear algumas coisas do evento, uma decoração, alguma coisa assim. Eu já saí escrevendo patrocinador de tudo quanto é jeito para poder fazer. E aí, mandei mensagem para as pessoas. A primeira já me respondeu na hora. 4 horas da manhã. Ela me respondeu na hora, falando que ela aceitava, que foi a pastora Marilda, né? E ela já falou assim, que ela aceitava e que ela via que isso era algo de Deus para minha vida. Gente, aquilo foi um acalento, assim, como se realmente o sonho não... E engraçado, olha para vocês verem. Eu acho que o Senhor, ele fala com cada pessoa de um jeito, né? Então, pastora Marilda, ela fala que Deus fala muito com ela através de sonhos, e ela tem esse discernimento de sonhos. Para mim, Deus não fala comigo de sonho de jeito nenhum, porque eu sonho assim, caindo do prédio, uma vaca verde voando, umas coisas assim. Então, para mim, não funciona assim. Para mim, Deus fala comigo de outras formas, através de louvores, através da própria leitura da palavra. Tem vezes que alguém está conversando uma coisa comigo que salta no meu ouvido assim de uma forma que eu falo, no, isso é o Espírito Santo me revelando alguma coisa aqui. Então, sonho nunca foi comigo. Quando eu sonhei um sonho tão perfeito, certinho, com mulheres normais, ninguém com 3 braços, nada disso. Eu falei, gente, esse trem deve ser muito do Senhor, porque eu nunca tive um sonho tão normal, era lindo, era grandioso, mas era normal, era algo que podia ser feito. E eu falei, não, esse negócio é do Senhor, vou mandar mensagem, já saí mandando mensagem. Aí a primeira aceitou, a segunda disse que ia pensar e a terceira recusou. A terceira que recusou, ela demorou alguns dias para me responder, me banhou lá no banho-maria um bocado e eu esperando até que ela recusou. Quando ela recusou, eu falei assim, não deve ser de Deus, porque quando é do Senhor, eu acho que as coisas, elas fluem. Então, assim, ele me mostrou aquela pessoa. Mas se não era, eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, deixei. E aí, um dia eu passei aqui na igreja e a pastora falou, e o evento, que dia que vai ser? Eu falei, pastora, tô orando para Deus para ver se é isso mesmo, porque eu tô achando que não é não. Então, ora. E aí fui embora com aquilo no meu coração, de novo. Há um tempo atrás, veio um convidado na igreja que ele chama, né, Apóstolo Éder, e ele falou muito sobre propósito. E ele me tocou, assim, profundamente. E ele falou né? E ele falou muito de propósito. E ele falou que vão ter muitas pessoas da Graça e Paz que vão
expandir Montes Claros de alguma forma, né? E aí eu vi uma pessoa chorando muito próximo do palco, e eu fui lá e abracei ela e falei assim, ó, que o Senhor possa nos ajudar a realizar nossos propósitos. Falei desse jeito com ela. No outro dia ela me mandou uma mensagem falando, eu queria conversar com você, eu acho que eu tenho algo do Senhor para você. Ele vinha na segunda e na terça. Na segunda eu abracei ela, conversei isso com ela. Na terça, ela me mandou mensagem e a gente marcou de tomar um café na quarta. Quando eu vim na terça para a igreja, que era o segundo dia do apóstolo Éder, uma moça me abordou e falou, eu tenho uma palavra do Senhor para você. E olha para vocês verem que loucura. Eu sempre pedi a Deus para ele poder me conversar comigo, para ele mandar alguém vir falar comigo, sabe? Assim, por mais que a gente saiba que fala assim que vai vir um profeta, né? Parece que a gente fica assim, parece que a gente ainda não tem o acesso a ele igual a gente já tem. E eu lembro de ter ido num evento do Tiago Brunet lá em São Paulo e eu conhecia um profeta já e disse que esse profeta ia estar lá e ele, do palco ele olhava para a pessoa e falava assim, você é de vermelho, o Senhor manda te dizer não sei o que, não sei o que. E eu ficava assim, ai Jesus, manda esse homem falar comigo, Jesus, manda esse homem falar comigo, como se ele já não tivesse o acesso a mim e eu a ele, né? E aí, gente, isso tem 5 anos. Eu acho que desses 5 anos desse evento do Tiago Brunet pra cá, eu vinha pedindo direto, ó Deus, manda alguém falar um negócio comigo, sabe? Não sei de onde que eu tirei isso. E ele só falando. E ele só falando, né? E a gente sem escutar. E aí, incrivelmente, nesse dia, uma moça simplesmente chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma palavra do Senhor pra você. Gente, eu já comecei a chorar. Só dela ter falado isso, porque era algo que eu sempre quis. Até que eu entendi que o Senhor não falava comigo desse jeito. Então eu abri mão, mais uma vez, né? Eu abri mão do meu controle, né? De querer falar, Deus, eu tenho que fazer do meu jeito. E eu tinha certeza, assim, que não, Deus, ele não conversa comigo com profeta, ele conversa comigo de outro jeito, eu sei que eu posso ouvir e ele me ouvir e tá tudo certo. Eu cheguei, a hora que ela falou, eu já comecei a chorar só dela falar isso comigo. E ela liberou uma palavra para mim que tinha a ver com curar muitas mulheres, com governos, com sentar em mesas. E eu já estava nesse movimento, assim, de participar de muitos GCs, de sentar em mesas com pessoas que me ativaram espiritualmente de alguma forma. Então, aquela palavra, ela entrou no meu coração, assim, de um jeito. Na segunda, já foi uma loucura. Na terça, na entrada, já foi recebendo uma palavra direta do céu. E aí, ele deu falou mais um pouco sobre propósito e eu fui embora com meu coração assim queimando. Na quarta eu fui conversar com Bruna, né? Ela foi lá em casa pra gente tomar um café e ela falou assim, ô moça, eu vim subir na escada de sua casa sem saber o que eu ia te falar. Mas o Senhor me mandou vir aqui. Ontem, na hora que você me abraçou, ele falou assim, é ela. Mas eu não sei o que não. E aí ela falou assim, eu queria te contar que eu tô com uma ideia de fazer um evento na OAB, com fulana, fulana e fulana. Eu cheguei a regalar meu olho desse tamanho assim, porque eram as mesmas pessoas do meu sonho, no mesmo lugar, tudo mesmo, tudo a mesma coisa. E só para mulheres, e que ela queria gratuito, e eu queria também ou gratuito ou muito barato, para que todo mundo pudesse ter acesso. E ela não, e o Senhor me revelou, e o Senhor disse que quer esse evento gratuito. E eu falei assim, filha, deixa eu te contar. Fui contar meu sonho para ela. E aí a gente viu que o sonho dela tinha uma pessoa de diferente. E eu acho que realmente foi a troca que o Senhor fez ali, né? Entre a que recusou o meu pedido e a que aceitou. E é isso, então, o Despertar, ele é um evento para poder despertar as mulheres mesmo, fazer uma ativação espiritual nas mulheres dessa cidade. Eu acredito que nós temos muitas filhas que estão precisando disso. E assim, a logomarca nossa é a Rosa do Deserto, né? Que a gente percebe que nós somos mulheres que floresceram em meio a muitas dificuldades. E aí, e ela falou assim, ó, eu tenho uma pessoa que está me ajudando com o projeto, eu vou te apresentar. Quando chega lá em casa, foi a menina que me deu a palavra na terça-feira. Então, assim, eu nunca tinha conhecido, ela é da Igreja do Interlagos, Brenda. Honra a Deus pelas vidas de vocês, fico muito feliz, assim. E aí, por causa do evento, a gente tem reunido muito, conversado muito. Bruna, assim, ela é uma profeta mesmo, ela traz palavras incríveis. E aí, eu tenho vivido isso, de ouvir o Senhor falar comigo através dela, e ela, do nada, ela fala assim, ó, o Senhor manda te dizer não sei o que, e eu fico impressionada de quando eu abri mão de querer ouvir ele por outra pessoa, ele me entrega uma pessoa para ser minha amiga, para estar comigo. E eu fico assim impressionada como que Deus, ele é
Deus é chique Nosso demais, maior viu? aprendizado é abrir mão. Abrir mão do Tirar controle. Deixa Deus fazer, É. ele é perfeito. Uhum. Sônia, já estamos caminhando no final. Uhum. E antes eu queria fazer... Ah! Que pena. Você vai voltar, Sônia? Você vai voltar? Ah, claro, meu amor. Vamos voltar falando já do próximo despertar de outros eventos, né? Isso. Antes de mais nada, Lembrando, convida o isso, pessoal. já ia falar, ó. O despertar vai ser nesse domingo, no dia 8. Esse domingo não, né? Domingo, dia 8, a partir das 10 da manhã. O evento é gratuito. Basta você entrar lá no Simpla e fazer sua inscrição. Nós aguardamos vocês, mulheres dessa cidade e região. Vai ser incrível, tenho certeza. Amém, Vai ser Sônia. perfeito. Amém, vai ser. Outra coisa, eu queria fazer um bate-bola com você de palavras, eu vou falar palavras. Ai, você fico fala nervosa. significado. Vamos lá, Deus. Tudo. Pedro, Amor. Céu. casamento. Rendição. Sua mãe, Limite. seu pai, Limite. ministério, Mulheres. trabalho, Necessário. conquista, Pessoas para o Senhor. vida. Deus. Então é isso. Deus é vida. É isso. Caminhamos para o final. Viverei por Ele, para É. Ele. Quero te agradecer. Obrigada a Lindo. vocês. Você já é uma pessoa assim, que né, nós já admirávamos, já tínhamos a honra de conhecer, né? Mas foi lindo conhecer profundamente. E muito obrigada por fazer parte. Amei, desse projeto, obrigada. com o propósito de Deus. E é isso, pessoal. Estivemos aqui com o Sônia Medeiros e uma história que virou cast. Contamos com vocês para o próximo episódio. Tchau, tchau.